Eu vou pegar o... Que bom que me aconteceu, eu tô aprendendo. Aí você pode ficar do outro lado. Lá onde você vai ficar. Quer que eu fique lá já? Sim, já fica logo lá. Aí. Você daí pra cá, tá? Ou seja, você pode ficar daí pra cá, pra lá não. Senão me perco. Quadrado os dois aí, tá bom. Tá ok. Tá? Então, boa noite a todos. É um prazer receber vocês aqui, né? E nós vamos ter uma palestra sobre cosmogênese, sobre o cosmos que existe, né, dentro de cada um. E o nosso palestrante é o Marcos Pisa, que ele está na eubiose desde 1964, morou 31 anos lá em Nova Chavantina, né, no sistema geográfico do Roncador, e depois veio para Brasília. Então ele é pedagogo, professor e palestrante também da eubiose, né? E exerceu cargos de secretário de educação lá, né, em Nova Chavantina. Tem todo um trabalho também nessa parte da política, né? Então, Obrigado. passamos a palavra aí para o nosso palestrante. Boa noite a todos. Deixa eu ligar aqui. Boa noite a todos. Primeiro, muito obrigado pela presença de todos e agradecer a oportunidade de poder estar trocando essas informações com vocês. O objetivo dessa palestra não é fazer um aprofundamento, nem teórico, nem... O objetivo é despertar, tanto é que é uma palestra pública, né? O objetivo é despertar em nós uma perspectiva que a Sociedade Brasileira de Eubiose apresenta, principalmente em relação a esse tema. Tá? Então, eu já vou iniciar colocando essa temática, que é a cosmogênese, tentando mostrar assim, decifrando o universo e os mitos e a origem da nossa consciência. Deixa eu ver, eu estou aprendendo a mexer com isso aqui, então... Tá. O ser humano sempre teve o olhar voltado para o universo. Mas existem três aspectos que eu considero que são mais importantes nesse olhar que a humanidade sempre fez em relação ao questionamento da sua origem. Então vamos lá. Como a humanidade busca compreender o cosmos, da ciência exata ao simbolismo ancestral. Ao olhar para as estrelas, o ser humano desenvolveu três caminhos distintos para decifrar o universo. Uma investiga física, outra busca o significado e o terceiro narra a sua origem. O primeiro, nós temos a astronomia. A astronomia, ela tem uma natureza disciplina acadêmica, né, principalmente ligada à física e à matemática, tenta compreender o universo através desses elementos, utilizando o método científico e produzindo conhecimento científico, né, que é verificável e testável. E o foco da natureza científica é compreender a estrutura, o movimento e a evolução dos corpos celestes. Estrelas, planetas, galáxias, o que é planeta, o que não é. Enfim, é esse conjunto de ações. O segundo é a astrologia, que também é um elemento interessante, que acho que todos aqui conhecem, e que
mas tem uma outra tônica. A natureza é prática, interpretativa e tradicional, historicamente ligada à astronomia da antiguidade, hoje separada como um campo não científico. O método é sistema simbólico, suas afirmações não são comprovadas pelo método científico, até porque não precisa, mas ela faz uma relação dos astros com a estrutura humana, e o foco é relacionar as posições e os movimentos astrais com características, eventos e tendências da vida humana. Quem faz o mapa astral sabe e entende bem dessa mecânica. E ela é importante para o conhecimento do ser humano. E a terceira é a cosmogênese, que é essa que a gente vai atacar mais hoje de perto, e que tem a natureza de um estudo multidisciplinar, presente na ciência, na filosofia e em tradições religiosas e esotéricas. A cosmogênese, como método, teorias físicas provadas, por exemplo, o Big Bang, que hoje se questiona, inclusive em termos científicos, e outras narrativas ancestrais e espirituais. O foco é o estado primordial e como o universo surgiu, se organizou e evoluiu. Então, o objetivo do estudo da cosmogênese é tentar entender como que o universo se formou e como esse conhecimento pode servir para o nosso aprimoramento pessoal. E essa é a visão que a gente quer passar. A diferença essencial que sempre existiu é que a astronomia, ela busca o como funciona, né? Isso que eu falei agora. A astrologia, o que isso significa? E a cosmogênese busca explicar a origem do universo. Né? São 3 disciplinas, 3 perguntas fundamentais, 3 formas distintas de olhar para o mesmo céu. Tá? E esse é o enigma milenar da esfinge. Quem sou, de onde vim e para onde vou. Né? Quem sou? A gente procura conhecer os princípios nossos. De onde vim? O mundo das causas, que está lá para trás. E o mundo dos efeitos, para onde eu vou. Desde a antiguidade, a humanidade busca ferramentas e tradições para decifrar o seu lugar na grande engrenagem cósmica. Então, esse trabalho é um trabalho que vem trazer para o homem um conhecimento que vai dar a ele uma percepção daquilo que ele é e daquilo que ele potencialmente tem para ser. Então, cosmogênese, além das estrelas, uma jornada do vazio primordial ao despertar da consciência humana. Vou voltar aqui. Por que é o vazio primordial? O vazio primordial é a origem, inclusive depois nós vamos analisar nas diversas tradições da humanidade, existe sempre um princípio. Para nós podermos entender a manifestação, a gente sempre tem um conceito, a busca de um conceito original. E desde as antigas tradições, a gente tem um vazio primordial que deu origem a tudo. E que nós não dominamos esse conceito, porque ele está além da nossa potencialidade, mas a gente procura tentar compreender esse conceito. Eu fiz um apanhado e separei em alguns grupos como que as tradições antigas analisavam a criação do universo. E a gente levantou
três principais grupos. O primeiro grupo é o princípio da gestação. Essas três principais, tá? Só tem o objetivo aqui de mostrar como que eles entendiam o surgimento do mundo. Era sempre através de um ovo, da criação do eterno através de um ovo cósmico. Nas tradições orientais, no hinduísmo, nós temos esse conceito do ovo. Nas tradições africanas também, o Deus Supremo Amã cria toda a matéria a partir de uma semente que gira e se expande como um ovo cósmico primordial. Essas eram as explicações que eles procuravam fazer nas suas culturas. Na tradição ocidental, nós temos na órfica o conceito do tempo, Cronos, que deposita um ovo no éter vazio. Dele nasce Fanes, o deus luminoso e andrógeno que estrutura o mundo. E nas tradições orientais do hinduísmo, principalmente, o universo é eterno e cíclico. O ovo cósmico primordial, do ovo cósmico primordial, surgem as forças de criação, preservação e destruição, Brahma, Vishnu e Shiva. Então nós temos esse primeiro grupo que nos traz essa ideia de um ovo cósmico que se fez universo. Um outro grupo trata o surgimento do universo como uma polaridade. Isso é interessante porque é uma percepção um pouco diferente da primeira. Nós temos a mitologia grega, que fala o despertar do caos. No início existia apenas o caos absoluto. Deste vazio primordial emergem as forças elementais, gerando a primeira ordem cósmica através dos titãs. Então existe uma polaridade. Quando a gente estuda os titãs, a gente vê que existe uma polaridade que gera os titãs. No taoísmo, nós temos a força motriz que diz, do vazio absoluto, o Ji, surge a grande polaridade Taiji, gerando a dança eterna das forças opostas e complementares, do Yin e Yang. Então, nós temos aí também o conceito polar. Na mitologia japonesa, a agitação do oceano, é muito curioso essa tradição. Yangtze e Izanami agitam o oceano caótico primordial com uma lança celestial para materializar a Terra, de onde surge a deusa do Sol. Então tem uma polaridade que atua sobre um oceano, utilizando uma ferramenta, que é uma lança, e através desse agito se cria o universo. E a terceira é o verbo divino e a moldagem da vida. São aqueles que falam e tratam do verbo. O universo sendo criado através do som. O comando e o verbo, o cristianismo e o islã, tratam a criação do universo dessa forma. Ele surge da vontade divina pura. Alá comanda, seja. É um som, é o verbo. Na Gênesis, a luz e os elementos são separados progressivamente pelo verbo. Também na Gênesis a gente tem, né? No livro de Gênesis, a origem é através do verbo. Na América do Norte, existem algumas tradições que falam do Sky Woman, é a mulher do céu. Ela cai do oceano celestial.
os animais cooperam para trazer lama do fundo, formando a terra habitável sobre o casco de uma tartaruga gigante. Mas é uma queda também dentro da tradição. Essa Sky Woman, ela cai e tem o som dela caindo. Então, o som está presente. Nas Américas, a gente também tem as essências e as energias dos maias e Tupã. Tupã forja o mundo com a ajuda do sol e da lua. Os maias relatam a experimentação divina. O humano atinge sua essência ao ser moldado do milho sagrado. Aqui já é um pouquinho diferente, porque trata da moldagem da vida, né? Aqui também tem o som e tem a moldagem da vida, tá? Muito bem. Essas concepções nos conduzem àquilo que a gente pretende apresentar para vocês hoje. Como que a Sociedade Brasileira de Eubiose revela essa mecânica universal, ou essa percepção da formação do cosmos. Ela se utiliza de uma mecânica geométrica e energética por trás dessa criação. Como que é isso? A matemática de Deus, segundo os ensinamentos que a sociedade traz, nós temos o absoluto, o nada ou o imanifestado, o uno imperecível, a fonte de tudo que emana antes da existência. São conceitos abstratos, né? Difíceis de, numa palestra, a gente apresentar e aprofundar, mas é importante eu mostrar esse conjunto para a gente entender a coisa de uma forma geral. Depois surge o trino, por causa da polaridade. O 1 se polariza, surgem mais 2, com ele 3. E depois os 7, que são chamados os 7 autogerados, que são as 7 tônicas diferentes da natureza evolutiva que dinamizam as forças adormecidas na raiz da matéria. E são essas 7 que estão presentes no nosso, que estão mais próximas de nós, inclusive na nossa formação. Nós temos as 7 notas musicais, nós temos as 7 cores principais do arco-íris, nós temos o setenário presente em tudo, nós temos os chakras, são os 7. Então, essa mecânica do setenário, ela é muito importante para a gente compreender o mistério da manifestação. E a gente usa falar esse mistério do 137, a unidade imperecível, a manifestação divina em 3, e 7, a evolução contínua, o acorde perfeito do heptacórdio divino. Essa é a percepção que nós estudamos aqui na sociedade a respeito da criação do universo. Mas por que a gente estuda isso? Porque do imanifestado é que surge o manifestado. Então, nós, como manifestação, nós somos o reflexo do imanifestado. Então, se a gente busca entender o conjunto do universo, nós temos que nos entender. No momento que a gente se entender, a gente vai conseguir perceber o conjunto do universo. Aliás, esse é um caminho, né? Esse é o nosso caminho. Então, nós temos lá o nada abstrato, o grande sopro, as instâncias de Dzyan, da Blavatsky, que falam muito sobre ela, e o nômeno, a ideia segundo Platão. O nômeno também é a reconstrução e tudo. Então, nós temos a existência do espaço-tempo, o universo manifestado e a matéria sensorial como resultado, é o fenômeno. E a cosmogênese eubiótica parte do subjetivo para o objetivo, do espaço sem limites para o espaço com limites.
Então nós temos na geometria lá, o que eu falei, o primeiro trono das 13 hipóstases é o Pai. A ideia primordial, matéria sátiva, o correlato ao Logos, Criador. Isso é tudo abstrato, né? E tem que ser, né? O segundo trono é o trono da polaridade. Aqui é colocado como filho no sentido de a ideia começar a ser plasmada. Então, é a polaridade que é o momento importante para a gente entender a manifestação. E no terceiro trono, o efeito, que é o resultado da polaridade tornando-se ativa. É onde o fenômeno toma forma material nos planos do universo, e utilizando-se da matéria tamas. Tá. Para que isso? Tudo isso acontece com um objetivo. Nós temos, o que dá movimento a tudo isso, nós temos essa eletricidade vital cósmica. Nós temos um plano que é a lei da evolução humana. Esse plano, a gente não compreende ele, mas a gente sabe que ele existe. Quantos anos que esse universo todo está organizado e continua organizado? É sinal que existe um plano por trás disso. Embora alguns achem que as coisas aconteceram ao acaso, na realidade existe um plano. Não tem sentido tudo isso não ter um plano. Nós aqui não conhecemos ainda. Então nós temos o espírito e a matéria atuando. Forrat, Kundalini, que são as energias cósmicas que compõem esta polaridade, formando espírito e matéria, e que nos conduzem ao processo de evolução. E o que é esse processo de evolução? Você veja que eu estou falando de cosmogênese e já estou me referindo à antropogênese, ou o processo no homem. Então nós temos a ponte lá, a energia dinâmica que atende à vontade divina, ligando o pensamento cósmico à matéria. A força, o fogo frio, no mundo físico, fraciona-se em calor, luz, eletricidade, magnetismo, coesão e som. E o motor impulsiona ciclicamente o jogo polar entre espírito e matéria, evolução. A explosão da multiplicidade, os 7 autogerados. Então, essa é uma frase que a gente usa muito aqui. Do uno trino surgem os 7 autogerados. Como eu desenhei ali atrás, tá, do uno trino surgem os 7 autogerados. Quem são os 7 autogerados do ponto de vista conceitual esotérico? São as energias que se manifestam como 7 anjos diante do trono, que operam junto a Forrat Kundalini nas regiões mais densas da matéria. Eles são as 7 modalidades da vontade divina que forjam os infinitos subplanos etéricos e físicos do universo. A matriz de toda a complexidade cósmica aqui está montada. Então nós temos o todo, que é uma abstração, gente. A gente tem essas coisas todas, a gente tem que voltar a falar. É abstração. Tá? Nós temos aqui em cima Forrat, aqui embaixo Kundalini, que são 2 energias que se polarizam, e que no meio nós temos todo o processo de evolução, principalmente utilizando essas energias, Sattva, Tamas e Rajas. Essa é a ponte que está apresentada naquela prancha anterior. É o caminho que é utilizado pelo universo para a aquisição
de consciência. Vamos falar mais sobre isso. Ele se decompõe em energias, as engrenagens do universo, né? Nós temos sistemas que são macro, é o grande palco da evolução, o Sol central do 8º sistema, que atua como suprema fonte dirigente. Nós temos também as cadeias, que são... Tudo isso é conceitual, tá? É tudo isso para mostrar a gradação da densidade até chegar na matéria, que é esta que nós estamos vivendo. Então, nós temos as cadeias, que são os ciclos evolutivos planetários, alternando entre manifestação e repouso. E nós temos os globos, o micro, os mundos específicos e as esferas onde a vida material se desenvolve. Então, a hierarquia dirigente, nós conhecemos como luzeiros, planetários e manus, respectivamente, quando vão se deistificando. Ou avataras, como alguns conhecem, que vêm com uma mensagem a mais, trazendo uma informação a mais para a humanidade alcançar um novo degrau na sua evolução. E o importante, o reflexo de tudo isso em nós. Como a matemática da criação se objetiva e pulsa na jornada humana. Através de 7 raças mães, que essas são raças mesmo, como nós estamos na raça ariana. Nós tivemos adâmica, hiperbórea, lemuriana, atlante, e hoje estamos na ariana. Estamos sofrendo o processo de transformação, que é o ciclo dessa cosmogênese. Opa, o papel dos avatares, deixa eu voltar aqui. O papel dos avatares, o sofrimento surge de desequilíbrios na matéria. Os avatares são manifestações da correção cíclica, entidades supremas que encarnam para guiar a evolução, restaurar a ética e ajustar a rota cósmica. Então são mensageiros que vêm de tempos em tempos trazendo uma mensagem de correção, por aqui, por ali, com um novo elemento, com um novo conceito, com uma nova forma de ver as coisas. Tá? Então, sim, agora qual é o desafio? O microcosmo e a barreira da mente. Aqui na sociedade, o primeiro momento que o professor colocava para nós, que era importante para a aquisição da consciência, é sair da limitação da mente concreta. E ele, inclusive, quando ele funda a sociedade, ele funda com o nome de Dharana. E Dharana é isso, é você romper o mental concreto. Tá? Até o universo gerar a criatura humana, a vibração energética sofre tremenda densificação, isso é verdade. Nossa linguagem baseada em comparação, mente concreta, falha em expressar o abstrato. Isso também é verdade. A gente tem dificuldade de perceber isso. Mas quando a gente rompe com isso, a gente entra num outro estado de consciência. A mente abstrata. O humano é a síntese do manifestado. A nossa mente abstrata, sob inspiração da intuição, consegue sintonizar a ideação cósmica. Entender a cosmogênese não é apenas raciocinar, é relembrar. Existem 5 leis principais que regulamentam tudo isso. A nossa manifestação e o nosso entendimento. Nós temos a lei da evolução, que diz que o movimento constante e inevitável de aprimoramento da vida.
Então, baseado nessa lei, a vida está em permanente aperfeiçoamento. A gente queira ou não queira. A polaridade é o atrito necessário entre os opostos que gera a energia para o crescimento. A polaridade é uma das leis fundamentais, porque é ela que dá o combustível para acontecer o processo. E a gente está sempre na busca do equilíbrio, né? Mas a polaridade sempre gerando desequilíbrio. É como se o movimento da roda, quem conhece os arcanos sabe, lá no arcano 10, é a roda da vida, ela está sempre girando, sempre em movimento. Porque se estiver parada, parou a manifestação. Então, compreender a manifestação, a cosmogênese como um processo de transformação, a gente começa a entender essa mecânica toda vibrando em nós. O conceito de reencarnação, ele é muito importante, por quê? Porque ele promove a renovação. Se não houvesse, nós seríamos eternos, né? Só que aí nós seríamos eternos com nossos vícios, com nossos erros, com nossos enganos, e não promoveríamos a transformação. Tá? E existe uma lei de causa e efeito, que é a lei de karma, que é a lei que eu não controlo, mas ela acontece. A lei de karma. E o ser humano tem uma grande lei, que é o livre-arbítrio. O ser humano pode fazer, como pode não fazer. Essa é a liberdade que o ser humano tem. De seguir um caminho, seguir outro caminho, né? De vir para frente, vir assistir uma palestra, não assistir, ir lá no outro, não sei. Esse caminho, nós temos a liberdade. Mas nós temos o dever, para com o nosso processo de evolução, de buscar o entendimento de quem somos nós, lá da esfinge. Eu estou indo um pouquinho depressa porque o frio está atacando. O desafio diante do espelho cósmico, eu acho que isso aqui é importante. Nós precisamos, num primeiro momento, disciplinar a mente. O universo obedece à ordem. Nossa mente deve refletir essa precisão cósmica para sair do caos, em busca da harmonia. E a tendência é sempre o mundo provocar o caos. Está sempre, o ciclo a gente já sabe que o ciclo é sempre buscando o caos. E nós temos que lutar para buscar a harmonia. Como eu vou buscar a harmonia? Buscar o conhecimento. Decifrar ativamente a engrenagem do universo para compreender a si mesmo. Aquilo que eu já falei, compreender o microcosmo. Quando eu entendo o universo, eu começo a me entender. E a grande obra, realizar-se através das próprias experiências. Somos o ápice do universo manifestado. Somos o próprio cosmos adquirindo consciência de si mesmo. Quando a gente perceber a dimensão do nosso processo de evolução pessoal e de quanto isso reflete para este grande universo, nós entendemos a nossa relação com a cosmogênese. E aí vem a dança do ciclo infinito. Porque esse ciclo, embora a gente busque a harmonia, eu volto naquele arcano 10. A roda está sempre girando. E enquanto a gente não entender que nós vivemos um processo, e que não é que nós vamos atingir um determinado local, um determinado ponto. Nós não vamos atingir um determinado ponto. Nós vamos ampliar a nossa percepção do movimento.
Eu acho que esse conceito é o grande conceito que a eubiose consegue trazer, que é o conceito do movimento permanente, do bom movimento. A criação, então, está lá, o fôlego de Brahma, a polarização do não ser para o ser. Nós temos a transformação, que é a experiência, e nós temos o retorno, que é o recolhimento, a despolarização e o retorno para a substância eterna. Esse é o processo que nunca se encerra. A manifestação cósmica é uma dança eterna de criação, transformação e retorno. Quando a gente começa a compreender essa mecânica, a gente começa a se compreender também. Inclusive, esse símbolo, que é o símbolo da cobra, engolindo seu próprio rabo, mostra esse movimento permanente. Tá? Esse número total é o mapa do caminho da volta. É a matemática cósmica expressada pelos 22 pedaços de Osíris. 2, que é a polaridade, o 3 polar, quer dizer, aliás, minto, aqui é o 1 polarizado, então dá 2. Aqui é o 3 polarizado, que dá 6. Aqui é o 7 polarizado, que dá 14. Aí dá os 22 pedaços de Osíris, que é do tempo do Egito, né? É uma tradição se falar sobre os 12 pedaços. Quando a gente conseguir reunir os 22 pedaços de Osíris, a gente consegue atingir a perfeição. O universo segue a lei da evolução cósmica. Estudar a origem nos mostra as rotas arquetípicas da volta. O Ouroboros marca o eterno retorno. É o caminho inevitável do filho pródigo que retorna à casa do pai. O fim da jornada repousa em sua própria origem. Tá? Aí nós falamos aqui da Sociedade Brasileira de Eubiose. A Sociedade Brasileira de Eubiose, como escola de iniciação, procura passar esse tipo de informação e criar um ambiente para que cada um dos que estão interessados neste processo possam se aprofundar nele. O professor Henrique José de Souza, que é ele aqui, ele falava o seguinte: a eubiose é a ciência da vida. E o objetivo dela, transformar vida, energia, em vida, consciência. Vida, energia, em vida, consciência. Isso é resultado de um processo. Então, o professor Henrique José de Souza sempre propôs um processo. Às vezes mal interpretado, mas é um processo. A fundação e o legado aconteceu em agosto de 1924, lá na cidade de Niterói, como eu falei, com o nome de Dharana. Em 1921, ele funda em São Lourenço, marco espiritual, né? E a fundação material acontece em Niterói em 1924, com o nome de Dharana. Em 1969, a sociedade passa a ter o nome de Sociedade Brasileira de Eubiose. Exatamente porque é essa transição que o professor procurou fazer e que depois passou para o filho dele, para trazer a mensagem eubiose como um processo de iniciação e de transformação. A Sociedade Brasileira de Eubiose apresenta um caminho. E a proposta que eu faço agora é: vamos trilhar o caminho da iniciação agora mesmo. Vamos em busca da nossa felicidade, porque é isso que a gente busca.
E uma frase que me chama muita atenção é essa frase assim: eu me realizo através de minhas experiências vividas com inteligência. Esse é o processo de transformação da vida-energia em vida-consciência. Essa é a mensagem desse encontro. Aqui já é a apresentação da sociedade como órgão oficial. Nós temos lá o site da sociedade. Quem quiser estar procurando, pode procurar o estudo presencial, se for o caso, estudos online. E essa é a mensagem que eu queria passar aqui para Alto Paraíso hoje. Tá bom? Muito obrigado. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição, mas diante do problema climático, é bom a gente antecipar aqui, que vai ter um lanchinho bom ali também. Tá bom, gente? Por favor, explicar melhor porque a eubiose é um processo? Posso. Não, a eubiose, a eubiose é um processo porque quando você transforma vida-energia em vida-consciência, você está desenvolvendo esse processo. Todas as experiências que a gente adquire e que a gente vive, na medida em que a gente procura entendê-las, nós estamos desenvolvendo um processo de transformação interior. E é isso que a eubiose propõe. Os três pilares da eubiose são escola, que é conhecimento, teatro, que é vivenciação, e o templo, que é a contemplação com o seu eu superior. Então, nesse espaço tríplice, quando você consegue, quando você consegue despertar o seu desejo pelo conhecimento, desde que você utilize esses três elementos, você está desenvolvendo o processo de transformação. Ele falava que eu falei que vida-energia, ela é vida potencial. Em vida-consciência, ela é uma vida realizada. Como é que eu adquiro consciência? Através do processo. Eu não consigo adquirir... E o processo não é só conhecimento, não é só escola. Esse é um grande... Ela foi um tempo, tanto é que a teosofia ela é muito baseada no conhecimento. Não só, outros também, outras escolas se baseavam sempre mais no conhecimento. Eu acho que a própria mensagem de Cristo já propunha um movimento de transformação. Né? Ele propunha que você, em relação, por exemplo, a uma agressão, você dá o outro lado da face, e amar, usar o amor como arma e não outros elementos. Então, eu acho que esse processo é a transformação da gente. Clareia? Olha, não é uma coisa porque a gente está muito acostumado, durante a vida toda a gente sempre foi muito centrado no acadêmico. Né? O conhecimento resolve tudo, basta a gente conhecer, ler para aprender e tal, e acabou. Não, a gente tem que vivenciar. E ao vivenciar é um processo, né? Demanda tempo. O problema é a gente conseguir entender os elementos que compõem a gente. E, aliás, a gente estuda isso aqui. A parte emocional, a parte anímica, a importância de você controlar as suas emoções, como que elas atuam no cotidiano, como você consegue melhorar esse processo.
Existe um estudo dentro da sociedade que é muito interessante, que é o estudo do chakra cardíaco. Todos aqui conhecem os chakras. O chakra cardíaco é uma lição de vida, porque ele estabelece aquelas coisas que nos prendem ao material com as tendências que nos projetam para o imaterial. Então, é um estudo muito interessante. E a sociedade se propõe a isso, a criar esse ambiente de estudo, a criar esse ambiente de concentração, de meditação, essa ação templária. Tem vários exercícios de yoga que ajudam ajudam no processo, porque eles não são, por si mesmos, resolvem o problema, não, eles ajudam no processo de entendimento, de percepção. Então, esse movimento é que é o permanente. Tá bom? Essa parte emocional, por exemplo, atualmente é um desafio, né? Para nós, vivemos também no presente, essa questão de ficar-se muito no passado, né? De guardar as coisas, os conceitos, né? O processo da humanidade, se a gente fizer um estudo histórico, a gente consegue compreender e perceber as etapas que a humanidade foi vivendo até chegar hoje. E percebe também que os ciclos se precipitam. Existem momentos de grandes transformações, né? A gente estava conversando hoje, quando a gente vai arrumar o quarto, o que a gente tem que fazer primeiro? Desarrumar tudo, né? Você vai lá no guarda-roupa, quero arrumar o guarda-roupa, aí tira tudo. Aí quando você para no meio do caminho, você fala, nossa, que bagunça. E eu tenho que organizar isso tudo de novo. Na vida é a mesma coisa. Se a gente está estagnado, tem que vir alguma coisa para quebrar, para desorganizar, para poder reorganizar de forma diferente. A iniciação nos ajuda a entender isso e não entrar num ciclo de desentendimento, de medo, de insegurança, entendeu? A iniciação nos dá a segurança para viver esse momento de transformação. Porque nenhuma transformação como é que eu queria usar uma palavra assim? Nenhuma é suave. Não existe transformação suave. A transformação é um processo de uma certa dor. E aí você vê a humanidade sofrendo, mas ela vai buscar alguma coisa. Vai chegar um momento que a humanidade tem que buscar uma coisa diferente. Esse é o momento que nós estamos vivendo, um momento muito crítico. Nesse processo de evolução, eu gosto muito do sufismo, que salienta com muita força o intuitivo, o desenvolvimento do campo intuitivo para acessar uma sabedoria em outros níveis. Certo. O sufismo salienta muito isso. Sim. E é um campo de areia movediça que tem que ser constantemente atravessado. Até para você não ser enganado pelo seu ego, né? Então, por isso que a proposta aqui é uma proposta que envolve 3 elementos que são fundamentais, né? Esse conceito de escola, teatro e templo, funcionando ao mesmo tempo, ele dá o tom para não haver grandes desequilíbrios, né? Usou a palavra. Tá bom? Eu realmente queria muito agradecer a vocês pela oportunidade. Esse assunto sempre me atraiu, me atrai. Eu estou nisso desde sempre. Então, é muito prazeroso poder contar com pessoas como vocês e dizer que a porta daqui está aberta, a Márcia está aí. É uma oportunidade para vocês se reunirem, estarem aqui
e confraternizarem e trocarem ideia, né? Experiência e tal, quem tiver interesse. Tá bom, gente? Então, muito obrigado. Márcia, por favor. Você é a dona da casa. Então, gente, olha, não sou só eu, né? Márcia. Nós temos aqui o Marcelo, temos esse grupo todo, né? Eu estou só assim administrando, mas na verdade é um grupo, né? Nós temos cursos aqui, que a gente chama Peregrino, é o inicial, onde se tem uma noção geral, né, desses conceitos. E ao mesmo tempo tem as práticas, né? São, quando a gente fala yogas, não são yogas de movimento, assim, físico, né? E a yoga também não é só isso, mas a yoga é mental, sabe? Então habilita a gente a entender um pouco esses conceitos, né? E depois começa então um grau de aprofundamento. Aí vai trabalhar, por exemplo, a parte bastante harmonia física, né? Depois a vital, e vai aprofundando e ao mesmo tempo vão mudando as yogas. Então vai habilitando a gente, vai harmonizando e também possibilitando a gente entender esse conhecimento dentro de nós, né? Então nós estamos abertos aqui, né? Se tiver interesse, a gente deve recomeçar o peregrino no segundo semestre, que são esses encontros, né? Que a gente conversa assim, sobre essas noções gerais. O próprio nome já fala, peregrinos. Peregrinos, por isso que a gente está conversando. Eternos peregrinos. Sempre, né? Estamos sempre. Entendeu? Eu queria lhe fazer um lembrete, Márcia, sobre a disposição, está disponível essa apresentação também, né, online? Sim. Aqueles que tiverem interesses em passar essa apresentação, estão inscritos aqui, o Marcelo aí pode passar depois o link dessa apresentação, Tá bom? para que as pessoas possam assistir, as pessoas que a gente conhece, né, familiares, amigos. Beleza. Esse conhecimento eu entendo assim, sabe? A gente assimila alguma coisa assim para aquele momento que é o que mais toca, né, a nós, e depois quando a gente vai revendo, né, aí você vai atentando, porque isso assim, a gente não está acostumado a raciocinar muito assim, né, só em termos concretos, né, comparando, né, então a gente está aqui também aberto para conversa. No domingo, às vezes, a gente se reúne aqui às 5 horas, mas é para conversa, não é uma palestra, né? E a gente conversar sobre nós também. De cada um, porque isso aí é o mais importante agora, né? Cada um se entender, né? A gente está ligado ao universo, mas é mais importante nós somos, né, nesse momento, vivendo essa experiência aqui. Como se diz, seres espirituais vivendo a experiência aqui. Então, nós somos o mais importante agora, dessa compreensão. Né? Então, tá bom, nós temos um lanche ali, uma confraternização, estamos todos convidados. Oba! Obrigado. Essa é a hora.